noção que eu ia gostar tanto daqui. Eu morei 1 ano em Miami quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos. Eu achei legal, mas não achei assim, eu não fiquei apaixonado. Eu realmente me apaixonei quando mudei para cá, porque aqui é uma cidade um pouco mais parecida com Brasília, que é onde eu cresci dos 8 aos 17 anos, que tem um lago artificial, que é a mesma coisa de Mooresville, onde a gente mora, tem um lago artificial. E todo mundo tem lancha, todo mundo mora na beira do lago, então é super bacana. O clima também não é frio, obviamente tem um inverno que às vezes neva, mas nem todo ano neva, mas o nosso verão aqui dura 5 meses no mínimo, então é muito bom. Então realmente não tem a reclamar. Acho que, como eu disse, quando as corridas estão indo bem, é tudo maravilha, não tenho o que reclamar, mas enfim. As corridas ditam. Ah? As corridas ditam como as coisas vão. Mais ou menos. Vida de piloto. Então, quer dizer, definitivamente, não é preciso estar pilotando um Fórmula 1 para ser um piloto realizado, feliz, é isso? Com certeza. Se você está numa equipe que você está feliz, participando de corridas que você se sente, né, que você tem um carro que consiga ganhar corridas e com a equipe toda junto com você, acho que esse é o mais importante. Eu sou um tipo de piloto que eu adoro pilotar qualquer coisa, sabe? Eu piloto um rally, um kart, qualquer tipo de NASCAR, até andei de kart no oval na terra aqui, então eu gosto de pilotar. Então, para mim, ter a disputa, ter as corridas e estar pilotando, esse é o meu maior desejo. Não é só, obviamente, estar na Fórmula 1 ou só estar na Cup ou só estar nas maiores categorias. Sim, a gente quer chegar na Cup, igual eu cheguei na Fórmula 1, a gente quer conquistar isso. Mas o importante é você conseguir viver fazendo isso, né? A gente está vivendo, fazendo o que a gente mais gosta, que é pilotar. Então, realmente não tenho o que reclamar e vencer corrida. Quando a gente consegue vencer corrida, tudo fica perfeito. Foi bom para você chegar aqui nos Estados Unidos e não ter aquele assédio que você tinha na Fórmula 1? Você estava precisando disso ou não? Ou, enfim, que impacto teve isso na tua vida, esse recomeço? Isso nunca atrapalhou. Acho que o recomeço, obviamente, foi difícil, porque eu tô mais no lado de pilotagem, sabe? Essa foi a parte mais difícil. O resto em si, não. Só me mudei para cá, trouxe minhas coisas para cá e comecei realmente a me adaptar com a cultura e com o estilo de pilotagem da categoria, do país. Miguel, qual é o teu sonho de pilotagem? Em que sentido? Assim, o que é que você quer realizar como piloto? Por exemplo, essa aqui é a categoria na qual você quer terminar os teus dias de piloto. Você tem algum outro sonho que você um dia gostaria de realizar? Bom, hoje eu estou realizado, tá onde eu estou. Com certeza, como o Nelson falou, o objetivo final é um dia chegar na Cup, mas eu estou muito feliz onde eu estou. Meu principal ponto é vencer corridas. Acho que isso credencia a gente para subir de categoria ou ter oportunidades na Nation Idol, na Cup, um dia. Mas eu quero fazer... Esse ano foi um ano de altos e baixos para a gente e aconteceram algumas mudanças e as coisas agora começaram a andar melhor. Então, meu objetivo final é ganhar corridas e a partir daí planejar o futuro. É muito difícil. A NASCAR é um ambiente extremamente competitivo. A gente está na Truck Series, na terceira categoria, como tu falou, a Nation Idol é a segunda e a Cup é a primeira. E é extremamente difícil ter um planejamento de chegar na Cup, porque depende de vários fatores. Então, hoje eu estou feliz onde eu estou. Com certeza eu quero ir para cima, quero ir para a Nation Idol, quero fazer uma temporada lá. Mas tudo vai depender de como as coisas vão acontecer, as vitórias e patrocinadores, etc. Onde foi que você sentiu a maior diferença quando você saiu da Porsche GT3 e entrou no NASCAR? Primeiramente, a gente não tem dado nenhum. A gente só pode colher dados em treinos, ou seja, em final de semana de corrida, a informação que eu passar para o meu chefe de equipe vai ser o que ele vai fazer no carro. Então eu não tenho como engenheiro plugar o computador e saber exatamente o que está acontecendo com o carro. Isso é um ponto extremamente importante aqui, não tem computação. Segundo, o carro é totalmente diferente, os carros são extremamente pesados, os motores têm muita potência e diversas pistas diferentes. A temporada tem 22 corridas, se eu não me engano são 15
14, 13, 14, 15 pistas diferentes que a gente corre. Então é uma adaptação constante em tudo, em comunicação, em carro, em equipamento, em ambiente com os mecânicos. São diversas coisas que ano passado foi super importante conhecer. Diversas corridas a gente foi. Por exemplo, Bristol foi minha primeira corrida na Truck Series e foi tudo em um dia. Treina de manhã, classifica às 4 da tarde e corre às 7 da noite. Então é um ambiente totalmente diferente que vai um tempo até você se sentir entrosado e à vontade. E existe algo aqui que é pouco comum no automobilismo, que é o fato de você estar fazendo a temporada em uma categoria e poder andar em outras, né? No caso, o Nelson venceu até uma prova já na Nationwide, fez um barulho lá, né, Nelson? E como é que funciona isso? Como é que você pode fazer, você é convidado a fazer, você deve fazer para se adaptar? Como é que é? Olha, é difícil explicar assim, em poucas palavras, mas são 3 categorias principais onde, bom, eu vou explicar do jeito que eu sempre comparo a Europa com os Estados Unidos. Na Europa você tem a GP3, a GP2, a Fórmula 1. A GP3, os pilotos sempre só vão correr daquilo, depois vão passar para a GP2 e depois alguns vão passar para a Fórmula 1, né? Então você sempre tem aqueles 3 níveis de pilotos. A diferença da NASCAR é que tem pilotos da Cup andando na Nationwide, tem pilotos da Nationwide andando na Truck Series, tem pilotos da Truck Series andando na Cup. Então são 3 categorias principais realmente. Então, a regra, não tem muita regra. Você tem que escolher um campeonato para você marcar ponto. E aí, de vez em quando, assim, tem até algumas coisas que batem. Então, por exemplo, na Turner, tem 3 caminhonetes onde correm eu, Miguel e o James Busher. E na Nationwide deles, eles têm um carro, que é o 31, que é o Allgaier, que ele corre a temporada inteira. E os outros 2 carros variam de pilotos. Então, o 38 corre um dos pilotos da Cup, que é o Casey Kane, que é o piloto da Hendricks. E ele tem um piloto que é o piloto de development dele, que ele está tentando ajudar, que ele divide o carro, então metade do campeonato corre esse piloto de development dele e a outra metade corre ele. E no 30, a maioria das corridas corre o James Busher, mas como ele também não... a principal dele é na Truck Series, tem corrida que correm outros pilotos. Às vezes a gente está como esse final de semana a gente estava em Michigan e eles estavam em Montreal correndo lá. Então, outro piloto correu no 30 lá. Mas também tem final de semana que o Miguel correu no 30, eu corri no 30 em Road America. Então, vai variando. Você tem um campeonato de carro e você tem um campeonato de piloto. É como se fosse construtores na Europa, né? De equipe, mas a equipe aqui é o carro. Não é a Turner Motorsports em geral, 3 carros. Cada carro se chama equipe. Então, a equipe do 30, a equipe do 31, a equipe do 32. É o nosso caso. Então, tem um campeonato do carro. Então, se o Miguel não correr uma corrida na Truck Series e correr o Iaconelli, que é um piloto que está na K&N brasileiro, o carro dele continua fazendo ponto. Só que ele pode correr, por exemplo, no meu carro e continuar fazendo ponto no meu carro, entendeu? E não muda nada para ele. Então, é um pouco diferente, um pouco complicado de entender, mas é basicamente assim que funciona. É um universo novo, novo que esses 2 brasileiros estão mostrando, desbravando e mostrando para todo o Brasil. A gente volta daqui a pouquinho nesse Linha de Chegada, entrevista especial aqui da Carolina do Norte dos Estados Unidos. Algumas coisas de regulamento, de como as provas funcionam, foi difícil para nós entender. Não importa se eles vêm a cavalo ou voando. Yeah, what are those things, Jay? They're gonna find us. They're gonna wipe us out. Eles sempre chegam muito rápido na rede Telecine. Cowboys e Aliens, dia 8, sábado, 10 da noite, na super estreia do Telecine Premium. Eu quero uma chuteira cheia de tecnologia. Conforto. Tênis tem que ter conforto. Pra mim tem que ser leve. Leveza é muito importante. Sem costura, que dure muito. A Penalty ouviu os jogadores. Linha profissional. Chuteira S11 e tênis Max. Evolução nos campos e nas quadras. Penalty é do Brasil.
Você quer ver uma verdadeira jogada de craque? Então aproveite que a bola tá rolando no Brasileirão e dê um drible na monotonia. Assinantes do Premier FC têm desconto exclusivo na hora de assinar os canais adultos. É ou não é um lance que vai levantar qualquer torcida? Ligue já e não perca essa promoção que é um golaço. Tá cansada, sinta. Se acredita, tenta. Se tem festa, dança. Se tá longe, alcance. Use sua chance. Use sua chance. Linha de chegada, entrevista especial aqui dos Estados Unidos, de Charlotte, na Carolina do Norte. Nós estamos aqui no Salão da Fama da NASCAR, o Hall da Fama da NASCAR, com Nelsinho Piquet, com Miguel Paludo. Miguel, como é a relação com os torcedores? Como é que é apertar a mão do torcedor lá embaixo, na pista, antes de começar? O que é que você ouve dessas pessoas? É muito legal. Primeiramente, a NASCAR é um esporte feito para os fãs. Ou seja, o fã tem uma credencial, mesmo que seja de arquibancada, ele pode ir para o boxe em alguns horários e tem sessão de autógrafo com os pilotos. A gente tem sessão de autógrafo em praticamente todas as corridas, 1 hora. E a gente escolhe se a gente quer, não é obrigatório, mas a gente faz todas possíveis, a maioria possível. E o legal da NASCAR é que o fã não tem muita limitação nos boxes, na garagem. Durante os treinos tem os fãs caminhando livremente pelas garagens. Então, acho que isso faz um esporte tão popular. E o relacionamento com os fãs aqui tem sido muito legal, muito diferente. Vamos dizer, até mesmo da minha experiência no Brasil, que é um pouco diferente. São pessoas extremamente fanáticas. Os fãs, eles têm pilotos, como a gente comentou antes, pilotos que eles admiram. E eles vêm para a sessão de autógrafo com camiseta, com a bolsinha para trazer as bebidas com o número do piloto, com boné, enfim, com tudo desse piloto. Eles vão para as corridas, eles compram tudo desse piloto. Então são realmente, vamos dizer, pessoas que amam, que adoram e que seguem essa pessoa. Então o relacionamento aqui é bem legal, bem diferente do que eu vi no passado. Interessante, Paludo, Nelsinho e amigos, é que hoje em dia essa categoria ainda lota as arquibancadas com mais de 100 mil pessoas, dependendo do evento, que é uma loucura se a gente pensar em esporte hoje em dia, com televisão mostrando tudo. E aqui a TV mostra tudo, todas as categorias, etc. Né? E aí eu estava me lembrando, e aqui no Salão da Fama da NASCAR é muito interessante, que você pode ver onde tudo começou de verdade, para massificar o esporte. Lá em 1979, nós tivemos uma batida. Para começar, foi um dia em que houve uma nevasca que tomou boa parte dos Estados Unidos. E aí tinha muita gente em casa. Era a primeira vez que a televisão ia mostrar uma prova de ponta a ponta. E aí houve uma batida, ao vivo. E aí houve uma batida, todo mundo estava assistindo aquele negócio, teve uma briga que tomou os noticiários, a primeira página dos jornais, etc. E a partir dali criou-se uma cultura daquilo, as pessoas começaram, uma febre. Né? Então é interessante ver como as coisas começaram e fazer parte disso hoje em dia, porque muita gente, vocês com certeza apertam as mãos ali de torcedores mais velhos e que viram esse negócio e que hoje querem sentir aquela mesma febre, né? E talvez por isso eles sejam tão fanáticos por esse negócio. É interessante ver, não é, Nelson? Acho que obviamente também, não só por aquilo, mas a categoria cresceu tanto que automaticamente você acaba sendo sugado por isso, né? Fãs que já tem alguma ligação com corrida, obviamente NASCAR, você já cresce com o menino novo, hoje em dia ele cresce já, automobilismo é NASCAR. Então, com certeza essa corrida que você contou aí, mudou a história da NASCAR. Acho que deve ter crescido, deve ter dobrado o tamanho da NASCAR, mas acho que é legal, acho que o entusiasmo de todo mundo,
todo mundo sendo... Os torcedores fanáticos aqui são realmente fanáticos. Tem torcedores que vão para todas as corridas. Você, não só as arquibancadas, mas tem que comentar também dos motorhomes que tem todo final de semana, que se você pegar uma foto aérea de qualquer circuito, qualquer final de semana da Cup, especialmente da Cup, você tem... É difícil dizer o número, mas você vê tudo branco em volta da pista inteira, porque são milhares de motorhomes em volta, centenas de motorhomes em volta das pessoas que vão de corrida a corrida. Eles provavelmente eles se aposentam e começam a seguir a NASCAR. Segue o calendário inteiro. A Cup são 38 corridas por ano. Então o cara facilmente, ele passa o final de semana em Michigan, depois ele vai passar o final de semana em Charlotte, depois ele vai para Las Vegas, vai para não sei aonde. E essa vira a vida de muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que é seguir a NASCAR. E é interessante, né? Não, eu perguntei para um torcedor, eu me lembro, por que é que ele gostava tanto, e ele disse assim, primeiro porque aqui nos Estados Unidos todo mundo tem carro, todo mundo adora carro. E segundo porque esses caras são malucos e tal, o entendimento dele da coisa. Agora, é interessante ver essa cultura também dos motorhomes e tudo mais, porque esses americanos são muito bem tratados quando eles chegam lá no circuito também. Quer dizer, é tudo bonitinho, limpinho. Eu me lembro que tinham carrinhos de golfe que pegavam o cara quando ele chega lá no estacionamento e sobem com o cara até o portão certo. E são muito bem tratados, por isso que ele volta também, né? Acho que a diferença também, que eu não mencionei, é que o NASCAR é um carro muito parecido com o carro que o cara tem na rua. Então, é diferente da Fórmula 1, por exemplo, que é uma espaçonave, tem tecnologia, fibra de carbono, carro muito leve, aquela potência toda, coisas que é muito difícil para um fã entender o que está acontecendo. O carro para de funcionar na Fórmula 1, você nunca sabe o que é exatamente, pode ser milhares de coisas. No NASCAR, o carro é muito simples, muito básico. Esse ano foi o primeiro ano que entrou a injeção eletrônica só na Cup. Então, assim, ele pode olhar para o Stock Car, para aquele carro, e associar ele muito facilmente com o carro que ele tem em casa, na garagem, montando. Então, e é por isso até que as montadoras investem tanto no esporte, porque uma vez que o carro venceu corrida, com certeza eles vão vender mais carros. Na segunda-feira na revenda. Mais carros, mais pneus, quer dizer, né? Quem faz pneu para NASCAR é a mesma empresa, sei lá, há 30 anos, porque vale a pena. É interessante. E outra coisa, existe uma máxima, mas que eu quero saber de vocês se na prática é verdade. Quanto menos tecnologia, mais vale o braço do piloto. No caso da NASCAR, vocês percebem isso ou não? A NASCAR não tem aquisição de dados nenhuma, né? Então, acho que se o carro está traseiro, o Miguel falar que o carro está dianteiro, eles podem ir totalmente pro lado errado, entendeu? O piloto tem que realmente poder falar numa linguagem pro engenheiro, ele sentir exatamente... Você tem que vestir a camisa, descrever exatamente o que está acontecendo para o cara conseguir saber o que fazer no carro, né? E o caso meu e do Miguel é que a gente não está acostumado a esse tipo de acerto. Então, o que a gente pode fazer é realmente descrever o máximo que a gente pode. A vantagem que os pilotos americanos têm aqui contra eu e o Miguel é que eles sabem, eles cresceram com esse tipo de carro, então eles sabem exatamente se tem que mudar uma posição, mudar um amortecedor, mudar uma mola, mudar a posição da suspensão, ou se é pressão de pneu, ou se é, enfim, a variedade de coisa que pode ser. E a gente vai demorar muito tempo a aprender, para acostumar. A gente começou do zero. Mas o que a gente pode fazer a única coisa que a gente pode fazer é tentar descrever exatamente, mas assim, não é só falar, tá traseiro. Quando eu começo a virar, quando eu estou começando a tirar o pé do acelerador e começa a apliar um pouco o freio, o carro começa a escorregar um pouco de traseira. Então você tem que ser um detalhista para você conseguir realmente fazer um carro ficar do seu jeito e para o engenheiro entender como ele vai fazer o carro. E outro ponto interessante também, a gente treina na maioria das vezes de manhã ou ao meio-dia e a corrida às 8 da noite. A temperatura mudou, outras categorias treinaram nesse meio tempo, algumas categorias têm um pneu diferente que não é da NASCAR, se chama ARCA. Esse pneu muda o comportamento das caminhonetes, enfim, fora o comportamento da caminhonete vai mudar porque treinou a 40 graus ao meio-dia e você está correndo a 20 graus à noite. Então, diversos fatores que tem que entender e tentar prever
o que E vai os pilotos acontecer. que têm experiência sabem o tanto que a pista vai mudar. Eles sabem, a pista hoje à noite ela vai estar assim. Eu vou deixar o carro bem dianteiro agora no treino porque vai estar tão diferente a pista que vai... Então, muitas vezes eu e o Miguel a gente sofreu porque a gente, bom, tá legal no treino, chegamos na corrida, tava um negócio totalmente diferente, entendeu? A gente, pô, não é possível que tá tão diferente, entendeu? E ter que reajustar durante a corrida e perder aquele tempo inteiro de não estar acostumado com a pista, entendeu? E que efeito tem no corpo de vocês correr numa pista tão angulada, as curvas sobretudo, né? Muito anguladas, as provas são longas, se você faz uma prova de Nationwide ela é mais longa ainda, né? Que efeito tem sobre o corpo isso? Como é que vocês trabalham isso? Eu procuro treinar, eu corro bastante, eu procuro treinar também na academia, mas eu acho que é mais o lado mental influencia bastante. Em 2010 eu fiz algumas provas de Truck Series, eu me lembro que eu acabei bem cansado. Em 2011 eu tive uma ou duas provas que foi logo depois do meio-dia, estava muito quente, se não me engano foi no Kansas, onde eu tive o maior cansaço, e esse ano todas as provas eu poderia correr mais 2 corridas no final, de tão bem que eu estava. Então o corpo se acostuma com isso, as provas são extremamente longas, mas como eu falei, nem tanto o preparo físico é importante, mas é mais o lado mental e tá com a cabeça, vamos dizer, tranquila para o final da prova, que é quando as coisas valem. Vocês têm planos concretos hoje de mudança de categoria para as próximas temporadas ou para a próxima temporada? Eu ainda não. Não? Eu também não. Tá, mas isso é um plano, então, que seja a médio prazo, mas é um plano? Depende muito de 2 fatores, resultado e patrocinadores, né? Então, no momento, eu e o Miguel, a gente está tentando ter os melhores resultados possíveis e na espera que ou a gente decide ficar na Truck Series ou um de nós vamos subir, a gente não sabe. Assim, cenário perfeito, ideal, eu tenho certeza que o Miguel também seja o mesmo, seria fazer as 2 coisas, fazer Truck Series e Nationwide, porque eu acho que a gente está relativamente preparado para conseguir andar de Nationwide, mas fazer uma outra etapa de Truck Series para a gente seria muito importante só para pegar mais quilometragem. Quanto mais tempo de voo, melhor, né? Bom, a gente sabe que em poucos anos vai pintar aí, numa das principais categorias da NASCAR, o Pietro Fittipaldi, né, que acaba de fazer 16 anos, está ganhando corridas, quer dizer, ganhou o campeonato. E eu quero saber de vocês também se o fato de vocês estarem aqui desbravando já causou aquele movimento no Brasil, se as pessoas perguntam, e aí, será que tem espaço aí para mim? Como é que tá isso? Eu acho que a nossa vinda para cá ajudou bastante, chamou bastante atenção do público, do pessoal no Brasil, a conhecer essa categoria, conhecer a NASCAR, como o Nelson falou, algumas coisas de regulamento, de como as provas funcionam, foi difícil para nós entender e demora um tempo. Eu acho que agora o fã no Brasil e as pessoas estão podendo acompanhar isso também. E ter a gente aqui, com certeza o Pietro e outros pilotos podem, vamos dizer, agora tem a experiência de alguém que realmente viveu isso, está vivendo isso, tomou algumas decisões e o que isso impactou na vida. Teve um amigo meu que falou comigo que estava interessado em vir um tempo atrás, mas acabou não acontecendo, enfim. Mas com certeza, acho que quem escolher esse caminho vai ser bem feliz aqui. Eu depois do primeiro ano que eu corri aqui em 2010, depois do ano passado, que eu corri a temporada inteira, o Carlos Giaconelli, que ele era o meu roommate já na Europa, ele decidiu vir para cá e está correndo na K&N Series, então ele, obviamente, por causa de mim e do Miguel, ele decidiu vir para cá e também eu falei para ele que achava que era um caminho que ele poderia tomar, que acho que ele ia gostar bastante. Então, ele mora comigo, corre a temporada inteira da K&N e talvez o ano que vem, dependendo como ele for, ele faz mais um ano de K&N ou ele vai para Truck Series também. O que é que vocês acham que o torcedor brasileiro tem que saber ou tem que entender em relação às corridas em circuito oval para que as pessoas passem a gostar cada vez mais de assistir a uma prova na televisão ou lá mesmo no circuito em ovais? Eu acho que primeiro tem que entender a dinâmica, como funciona a NASCAR, a dinâmica dos pit stops, ou seja, existe muita estratégia. Por exemplo, a Truck Series, depende da pista, a gente tem 6 jogos de pneu para o final de semana inteiro, 5 a 6. Então, com esses jogos, a gente tem que treinar, tem que classificar e tem que correr. Aí já é uma boa parte da estratégia. Se você rodar na corrida 1, 2 vezes, pode ficar sem pneu.
se furar pneu, pode ficar sem pneu. Eu acho que você começar a entender quem é quem na pista e saber aquele é o movado, aquele é o bonzinho, aquele é o que sempre ganha, aquele é o que sempre bate, não sei o que lá. Você conseguir meio que juntar tudo isso e você conseguir fazer uma imagem na sua cabeça de quem é quem, tá correndo ali, isso já se torna um pouco mais interessante. Porque você vê uma corrida cheia de carro colorido com um monte de número, não faz muito sentido, sabe? Acho que entender mesmo da corrida, dos pitstops, isso vai levar um pouco mais de tempo. Mas a primeira coisa realmente é saber quem está na corrida e quem é quem. E dentro dessa figura, que me lembrou até aquele famoso filme de desenho animado que fizeram sobre NASCAR para as crianças até. O Cars. Você é quem? Você é o bonzinho ou o malvado? Miguel, e você? Você é o bonzinho ou o malvado? A gente é obrigado a ser os bonzinhos aqui por enquanto. Por enquanto? Até a gente earn nosso espaço aqui, a gente vai brincar de bonzinho e fingir que a gente é bonzinho. Tá certo, tá certo. Enquanto isso, vocês vão ganhando espaço. Se a gente pegar um cara muito bom de Stock Car no Brasil, eu vou usar o exemplo do Cacá Bueno, que alguém já testou, inclusive, NASCAR e tal. Quanto tempo de adaptação você acha que um cara desse precisa para sair do Stock Car brasileiro, passar para o Stock Car americano e se sentir bem? Eu acho que no mínimo 2 anos. Um ano no mínimo. Mas eu acho que 2 anos para se sentir bem, mas sempre aprendendo alguma coisa. Eu acho que, como o Nelson falou, os pilotos aqui nasceram nisso, correram a vida inteira e correm no final de semana, às vezes nas 3 categorias. Então, é tempo, isso aqui é tempo e demora. Eu acho, na minha opinião, também, não só isso, mas se o piloto vier para cá, ele tem que morar aqui, tem que ficar aqui o tempo inteiro, não pode morar no Brasil e vir fazer as corridas, não existe isso. Não é uma coisa que você vai pegar da noite pro dia. Eu acho que ser rápido em treino, Miguel, qualquer piloto que tem um pouco de talento vai ser rápido, porque não é tão difícil. Um oval ele é relativamente um pouco mais fácil de ser rápido do que num misto. Agora, as relargadas, aprender a saber a dinâmica da corrida, você saber atacar, saber o tamanho do seu carro, o tanto que você pode botar ele de lado, brigar durante a... Esse é o mais difícil, né? Esse é o que eu e o Miguel, todo final de semana, a gente já, vamos dizer, apanha contra os caras, sabe? A gente, na maioria das vezes, em 10 disputas, acho que tem 6 delas, no mínimo, eles conseguem passar a perna na gente. O cara tem que entrar de cabeça igual eu e o Miguel fez, de vir morar e não ter aquele negócio de esquecer o Brasil, então, esquecer o que tem em volta e ficar concentrado aqui. Maravilha. Olha, eu quero agradecer muito a toda a estrutura que o pessoal da NASCAR montou pra gente. Thank you guys very much. Quero agradecer a vocês. Foi um prazer aqui participar e falar de NASCAR com vocês pro Brasil, desbravadores. Foi um prazer sentar nesse cockpit aqui do carro, normalmente pilotado pelo Reginaldo Leme. Um grande abraço a todos, obrigado pela tua audiência e até mais.